Trabalhar. Salve os irmãos com a paz do Senhor, amém? E para os irmãos para nos colocarmos em pé, vamos orar pelo paz nessa noite que trará a mensagem, pastor Garrido. Oremos todos. Deus e Pai Todo-Poderoso, aqui está, Senhor, o teu servo, ó Deus, que irá ministrar aos nossos corações nesta noite. Senhor, ele já tem, ó Deus, separado uma mensagem, ele já orou, se consagrou, ó Pai, mas que o Senhor abra os céus, ó Deus, mais uma vez nessa noite, ó Pai. Venha, ó Senhor Jesus, usá-lo como instrumento, ó Deus, nesta igreja, nesta noite, e que a tua palavra, Senhor, venha, ó Deus, transformar as nossas vidas, que a tua palavra, Senhor, com o interesse certo, venha fazer aquilo que lhe apraz em nossas vidas nessa noite, para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Se aumenta o som para mim, por favor. Não tem problema, vai ser microfone. Já aumentou? Não, senão ia ser mesmo. Pode se sentar em nome de Jesus. Graça e paz. Boa noite, graça e paz. Ó, isso está funcionando, hein? Está funcionando. É motivo de alegria estar aqui, realmente, pelo convite. Meu tio aí, que maravilha ver vocês aqui, Deus abençoe. Eu resisti muito ao convite, essa é a realidade, né? Foi uma obra grande para tudo isso acontecesse. Acho que foi uma semana, acredito eu, né? Uma semana mais ou menos para tudo ficar pronto aqui. Mesmo eu sendo de outro ministério, eu entendo que Cristo está acima de placa, o reino está acima de placa, né? Quarta-feira eu trabalhei daqui, home office, literalmente eu trabalhei daqui, e em jejum, consagrando a Deus e chorando a Deus neste lugar, e eu resisti muito ao convite, até porque no sábado veio um conferencista internacional pregar, o cara já pregou em mais de 20 e poucos países, falei, Jesus, quem sou eu? Né? Mas aí eu falei, Senhor, orei ao Senhor, o Senhor falou, a palavra está com você. E eu agradeço a oportunidade ao Ministério Zona Leste, ao pastor Edmar, à pastora Natália, padrinhos nossos de casamento, acima de tudo, irmãos e amigos. Mas eu confesso a vocês que a palavra chegou, o texto em si chegou já no começo da semana, mas a palavra não vinha. Falei, Senhor, o que o Senhor quer? O Senhor deu o tema, o Senhor deu a palavra, o texto, mas o que eu vou falar para o teu povo? E aí eu orei ao Eterno e na sexta, eu acredito que a gente saiu daqui lá quase meia-noite e pouco, veio o texto e eu comecei a fazer. E hoje o Senhor falou que tem uma palavra direcionada. Literalmente, é uma palavra direcionada. E o texto base está em Gênesis 26, do 18 ao 25. O Rogério já sabe parte da palavra, porque eu já disse para ele o texto. No outro ministério que eu fazia parte, eu preparava 1 hora, eu pregava 20 minutos. Hoje eu fiz 40, quem sabe, né? Eu consigo pregar 20. Você me fala até quanto tempo eu tenho aí. Eu fiz 2 horas de pregação para pregar 40, tá, gente? Brincadeira, diz assim o texto do Senhor na minha versão. Isaac tornou a cavar os poços que havia cavado nos dias do seu pai Abraão. Se está escrito tornou, é porque ele já fez isso uma vez. Concorda comigo? Amém. Se não concordar, mas é a palavra. Pois os filisteus haviam entulhado depois da morte do teu pai Abraão, e deu-lhes o nome que seu pai havia dado. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele mesmo vale, e chamaram um dos poços de água viva, dependendo da tradução. E os pastores de Gerá contenderam contra os pastores, dizendo, esta água é nossa. E ele chamou aquele poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, no qual também contenderam, e por isso lhe chamou Sitna. A partir daí cavou ainda outro poço, por este não contenderam, porque ele chamou Reobote, dizendo, pois agora o Senhor nos deu amplitude, e havemos de crescer na terra. Depois dali ele subiu para Berseba, ou Berseba, dependendo da tradução. Apareceu-lhe o anjo, e quando a Bíblia escreve o anjo, é a aparição do próprio Jesus Cristo, artigo definido o, então é o próprio Jesus em teofania, numa forma de anjo.
Na mesma noite ele apareceu e disse: eu sou o Deus de Abraão, o Deus do teu pai, e não temas, porque eu sou contigo e vou te abençoar, eu vou te multiplicar até a sua descendência, por amor ao meu servo teu pai Abraão. Isaque ali edificou um altar, invocou o nome do Senhor, então armou a aliança e a sua tenda também naquele local, e os seus servos cavaram um poço. É até aí. Eu sei que isso é um texto muito conhecido por todos, mas mediante esse texto eu tenho uma convicção através de Jesus que nós fomos gerados para viver debaixo da fé e do poder da autoridade de Jesus Cristo. Porque se você pegar a aliança de Abraão, Isaque e Jacó, foi tudo através da fé. E através da fé em Jesus Cristo, como está em Hebreus, nós temos essa convicção da nossa vivência. Eu estou desacostumado a pregar, né? Eu até falei isso, eu estou mais de um ano sem pregar, bem mais de um ano, então eu só faço o programa do podcast, então eu vou ler um pouquinho aqui, então me perdoe se eu abaixar a cabeça e tenho que ler, porque eu estou, como que é? Enferrujado, né, Rogério? Estou um pouco enferrujado, mas a palavra está aqui, tá? Ela está queimando, eu terminei ela hoje, o Espírito falou comigo, e enquanto minha esposa viu, enquanto eu fazia a ministração, escutando louvor, eu dava glória, eu falava língua estranha, acho que ela achou que eu estava doido, mas é normal, é a presença de Deus, porque o Espírito Santo começa a falar com a gente, e ela não veio falar somente para vocês, ela começou a falar comigo, porque eu falei: Senhor, eu preciso dessa palavra, isso está na minha vida também. E aí eu coloquei que debaixo da mesma herança e aliança que Abraão teve, Isaque começou a viver. Ou seja, ele começou a olhar o pai dele, viu que tudo que Deus fazia para o pai dele era bom e ele aprendeu com o pai. Então, ou seja, o que eu aprendo do que é bom, eu começo a fazer igual e replico isso para também os meus filhos. Só que, infelizmente, hoje em dia não é mais assim. O que a primeira geração abraça, a segunda vai fazer. Na minha época era proibido comer de boné na mesa. Eu tomava tapa na cabeça assim: tira esse boné, porque esse local é sagrado. Hoje em dia come sem camisa, come de boné, come no sofá, come na rua, come de qualquer jeito. Ou seja, o que foi ensinado com os anos vai se perdendo. Só que Isaque falou: eu vi o que meu pai aprendeu, eu vi o que Deus fez na vida dele, e por isso eu vou continuar seguindo os exemplos do meu pai, e farei isso também para os meus filhos. E o porquê que eu estou falando isso está no texto que eu vou ler depois. Pais hoje em dia corre para receber dinheiro, fazer castelos de dinheiro, deixar heranças, mas não deixam legado para os filhos. Se preocupam tanto em viver o dia a dia e conquistar dinheiro para dar iPhone para o filho, para dar uma casa para o filho, um carro para o filho, só que na hora que morre fala: o que seu pai deixou para você? Deixou os bens. Somente os bens. Não deixou lição nenhuma. E por que eu estou falando isso? Porque Isaque estava debaixo da mesma aliança, e a despeito de qualquer oposição que o pai dele teve ou que ele tinha, ele sabia que o Deus que tinha prometido ao pai iria cumprir para ele. Eu vou pedir para os irmãos que estão conversando lá fora fechar a porta, por favor, para não incomodar o vizinho. Só encosta a porta para não incomodar ele. Não está saindo som? Obrigado, obrigado. E aí eu preciso falar do texto que está em Gênesis. A terra passava por fome naquele momento. Isaque precisava tomar uma decisão do que fazer, até porque ele tinha responsabilidade com outras pessoas. E essa mesma fome era semelhante ao que o pai dele passou. Aí eu pergunto para você: se você já viu uma cena acontecendo, você já viu um erro de uma pessoa, você vai cometer o mesmo erro? Lógico que não. Mas ele aprendeu o quê? Quando Abraão teve uma situação de morte, de deserto, de calamidade, de fome, Deus falou para ele: não sai. Ele falou: não, eu vou com a minha força, porque eu vou conseguir. Eu vou descer para o Egito. Só que ele viu que não deu bom. Aí Deus chega para Isaque e fala: não vá para lá, fique em Gerar. O que ele fez? Ele obedeceu. Porque ele aprendeu que obedecer é melhor do que sacrificar. Aleluia. Ele aprendeu que a palavra de Deus ela é mandatória na nossa vida, não é a minha vontade. Porque pela minha vontade hoje, eu estaria descansando. Você estaria descansando, mas pela vontade de Deus é necessário nós recebermos uma palavra profética, porque hoje é uma palavra profética. Eu vim como profeta de Deus para liberar uma palavra. Aonde havia escassez, aonde havia as coisas contrárias à tua vida, Deus está liberando novos poços para nós. Está liberando novas condições onde tudo foi entulhado. Porque se você ver o texto, no início que eu disse era: e os servos dele continuaram a cavar poços que haviam sido entulhados. Por quê? Por inveja. Depois que Abraão morreu,
Eles foram lá e entulharam tudo para quê? Eu vou dar um exemplo. Se você passasse uma pessoa que viveu nesse bairro, quem conhece mais o Tatuapé aqui, vou dizer, na Vila Matilde, onde eu moro lá perto, lá existia a Toco, concorda comigo? Se o prédio tivesse até hoje, uma criancinha ia passar com o pai vai falar, aqui é a Toco. Só que você passa hoje é o Mercado Dia. Já não existe mais. O que o Filisteus quis fazer? Ele quis acabar, literalmente, com a essência e a lembrança das vitórias que Deus fez sobre a vida de Abraão. Não entenderam? Eu vou explicar. Ia se passar os anos, as pessoas iam passar por cima do poço, nem ia lembrar que um dia Deus abençoou alguém naquele local. É isso que o inimigo quer fazer na minha vida e na tua vida. Ele quer tirar diante de Deus aquilo que Deus colocou sobre nós, que as pessoas olhem para nós e não enxerguem mais o poder de Deus. Não está entendendo? Eu vou continuar no texto, você vai entender agora. Isaac está em Gerar, território dos filisteus, povo hostil à fé de Deus, e era contrário a tudo aquilo. Deus aparece para Isaac e disse, não desça para o Egito. Não seja confiante no teu recurso e nem nos teus braços, e espere em mim, que é o meu poder que vai realizar e vai fazer você ter aonde não tem. Glória a Deus. Os que me conhecem sabem, eu não estou ministrando uma palavra triunfalista. Pastor, eu não estou entendendo. Eu poderia falar de uma chave, eu poderia ler 2 versículos aqui e discorrer testemunho para que você acreditasse em milagre, mas não é essa a condição. A condição é que você saia daqui entendendo que Deus pode realizar e fazer coisas aonde não existe segundo a vontade dEle. Quantas e quantas vezes a gente realiza conforme a nossa vontade e dá tudo errado porque Ele está falando, você colocou a mão porque você quis. E algo que eu falo sempre, a responsabilidade de fazer o milagre é de Deus. Mas o que fazer com o milagre somos nós. Essa é a grande condição, a gente inverte. A gente acha que o milagre é responsabilidade nossa e fazer o resto é de Deus. Por isso que Deus disse para ele, permaneça aí. Porque eu farei acontecer sobre a sua vida conforme eu quero. Então não faça igual ao teu pai. E existe um teólogo, John MacArthur, olha o nome do tio aí. Ele diz que assim, eu estudei, tá pensando que eu fiz a cartilha de casa. Ele diz assim, a obediência em meio à crise. Isaac não vai, isso é um texto de um teólogo falando, Isaac não vai para o Egito, como fez o seu pai, mas permanece onde Deus o mandou. Isso é uma fé prática. Existe uma diferença entre uma fé prática e aquilo que eu acho. Eu vou orar 40 minutos para que Deus me dê um carro, e Deus está assim, você não trabalha, você não tem dinheiro para um carro, você não tem dinheiro para seguro, você não tem habilitação, você não sabe dirigir, você não sabe nada. Isso é uma fé louca, mas a fé prática é, eu vou trabalhar, Deus vai me dar graça, eu vou ter saúde, quando eu tiver garagem, ou tiver dinheiro, eu coloco seguro, eu compro carro, eu tiro a habilitação, eu vou seguindo uma ordem. Então o que ele fala, o MacArthur, fala que assim, Isaac não foi o homem comum, foi o homem que aprendeu com o seu pai e pôs em prática através de fé. E ele diz mais, costuma destacar que a bênção de Deus não é apenas material, mas é espiritual, que significa perseverança em meio à oposição. Isso é situação de maturidade espiritual. Ele está falando o seguinte, não é sobre matéria, é sobre espírito, é o espiritual, é permanecer em meio à oposição, não é fugir da oposição, é permanecer, mas é permanecer esperando em Deus e fazendo conforme Ele faz. Eu escrevi mais aqui, mesmo em tempos difíceis, Deus nunca guia para lugar que Ele não quer nos abençoar. Não é contraditório? Porque a gente pensa o quê? Deus vai me abençoar, o que Ele vai colocar? Vai me colocar na Bahamas. Praia, o céu não é azul, mas a praia, a água está azulzinha, o cara estica a cadeira, traz para mim uma água de coco. A gente acha que Deus vai nos livrar desse jeito, não é. É nos colocar em condições contrárias à nossa visão, mas favorável à visão dele. Como disse um pastor amigo meu um dia desse, quando a gente olha o avião de longe, você fala, nossa, cabe na palma da minha mão. Mas quando você encosta perto dele, você vê a magnitude. Sabe o que é isso? É Deus olhando para o nosso problema. Ele fala assim, é tão pequeno, se você soubesse, você está criando algo tão extraordinário que não é. E aí, isso eu coloquei, porque eu senti isso na minha vida. A crise não é sinal de abandono, mas é a oportunidade para ver Deus agir.
Porque no meio da adversidade, no meio do problema, a gente vai dormir ou vai orar, em qualquer momento a gente fala para Deus, o Senhor me abandonou, o Senhor não vê o que eu estou passando e parece que o Senhor esqueceu de mim. Quem nunca passou por isso? Você fala, eu converso com o Senhor, eu oro, tudo bem, eu não vou todo dia na igreja, mas eu costumo fazer minhas orações diárias, eu oro à noite, agradeço, falo com o Senhor, mas o Senhor não está vendo? Volto a dizer, crise não é sinal de abandono, mas é oportunidade de ver Deus agir sobre as nossas vidas, e a obediência, a direção de Deus é o primeiro passo para a prosperidade. Só que eu preciso tirar algo da mente do povo de Deus que coloca prosperidade como dinheiro. Prosperidade não é dinheiro, e eu fui atrás disso. Não é um lugar que determina a sua prosperidade, aquilo que você tem. É a presença de Deus sobre a tua vida que transforma o ambiente. Não entendeu? Eu vou de novo, o salmista fala assim, tira tudo o que eu tenho. Estou falando de um rei. Tira tudo o que eu tenho, só não tire de mim Porque ele entendeu que não era o bem, não era o dinheiro, a prosperidade não está nisso, a prosperidade está em Deus. Ele fala, arranca de mim o que o Senhor quiser, mas não aparta de mim o teu espírito, a tua presença, o que o Senhor representa na minha vida. E aí eu preciso, agora uma parte teológica, eu preciso também, não é? Tem que falar, a gente estudou. A prosperidade nunca esteve ligada a dinheiro, por quê? A prosperidade significa no latim, sucesso, boa sorte e felicidade. Tem dinheiro nisso aqui? Um desses três? Nenhum fala de dinheiro, só que a etimologia dessa palavra é a junção de duas, que significa pró, à frente, adiante, e esp, de esperança. Você não entendeu? Coloca para mim Deuteronômio 31:8. Por favor, Manu. 31:8. Vocês não entenderam? Vou de novo enquanto a irmã da mídia coloca lá. Ó, prosperidade significa junção da palavra no original do latim. Pró, à frente, adiante. Deuteronômio 31:8. O Senhor, pois aquele que vai e será contigo, e não te deixará, e não te desamparará, não temas e nem te espantes. Ele está falando, eu estou indo diante da situação, isso é a minha prosperidade, sou eu que estou fazendo. Se eu estou à sua frente, só continua caminhando para o processo que eu coloquei sobre a tua vida. E aí eu coloquei que também era esperança, não era? Coloca Romanos 15:13, por favor. Eu acho que agora a gente está entendendo o que significa aquela questão do poço e permanecer. A produção está mandando eu vir para cá por causa da câmera, né? Ah, tá, vou ficar aqui, tá bom? Glória! Diz assim, Romanos 15... Gente, eu sou assim, quem já me conhece sabe. Romanos 15:13 diz assim, ora, o Deus de... vos encha de alegria, em paz, em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Nada é sobre dinheiro, é tudo sobre Ele. Nada é sobre bens, é tudo sobre Ele. Tudo é sobre Ele. E agora eu vou falar sobre prosperidade de Isaac em meio à crise. Não precisa colocar, mas está em Gênesis 26, do 12 a 14, diz assim, Isaac planta em uma terra seca e colhe a 100 por um. Um milagre agrícola. O irmão Renato conhece de terra aí. Nós vamos lá para a chácara lá, os matos lá. Irmão, não tem como na seca plantar. Só se o cara for louco. Ou se ele confiar em Deus. Ou se Deus falar com ele, planta. O plantio é seu. Regar, cultivar, fazer o restante é comigo. E diz assim o texto no hebraico, ele coloca muito bem sobre isso. 3 verbos seguiam ele. Enriqueceu, prosperou e ficou riquíssimo. Crescimento progressivo. E eu escrevi mais. Quem nasce grande é monstro. É progressivo. É pequeno, médio. Eu nunca vi uma igreja começar com 50 mil membros. Alguém já viu? 300 mil membros. Já viu uma casa começar com 30 filhos? Não existe. Sempre vai começar gradativo até o processo que Deus quer. Significa que Isaac acreditou em tudo que Deus falou. E gradativamente ele foi crescendo. Vocês não entenderam? Gradativamente nós vamos crescendo em Cristo. Gradativamente Ele vai prosperando as nossas coisas
as nossas vidas, a nossa família e quem nós somos no nosso interior. Nós precisamos crescer nele e através dele e para ele. É gradativo. E aí eu escrevi algo que é realmente, em tempos de seca, plantar era arriscado, mas Isaac age por uma fé racional e não por lógica humana. Deus prospera os filhos dele, mesmo quando há escassez ao redor. Sabe que aquele negócio é assim? Ninguém na empresa tem aumento. O chefe fala assim, não vai ter aumento para ninguém esse ano. Aí Deus vira e fala assim, não, é para cá, não é produção, por causa da câmera. Aí Deus fala assim, é normal, viu? Aí Deus fala assim, tudo bem, mas o meu filho está nessa empresa. Nesse bairro só tem bar, só que aí Deus fala assim, mas o meu filho mora nesse bairro. Nessa família todo mundo morre de infarto, mas o meu filho está nessa condição. Ainda que ao redor a situação seja contrária, ou como todo mundo é normal, Deus fala, para onde o meu filho está, eu faço diferente, eu realizo diferente. Mas foi sempre assim. Foi sempre assim para vocês. Para o meu filho será diferente. E eu coloquei mais ainda. A bênção de Deus não depende de clima, de política. Eu não quero nem saber quem está no governo. Sabe por quê? Porque o meu governo é do alto, não é da direita, não é da esquerda, não é de baixo. O meu governo vem do alto através de Jesus Cristo. Querendo a economia ou não, querendo o inferno ou não, o céu não está em crise jamais. Deus não depende de quem está no poder, ele depende dele. Ele é onisciente, onipresente e ele é soberano. Glória a Deus. E aí eu até escrevi, Rogério, dá um glória aí. Eu escrevi, depois eu te mostro. Eu escrevi, vê se está escrito aqui, Rogério, dá um glória aí. Está escrito. Eu sabia que ele vinha. Filho, profeta. Peraí que você vai dar um glória aí, peraí. Quem planta pela fé, colhe pela graça. Dá um glória aí, Rogério. Dá um glória, Rogério. Pelo amor de Deus, se eu não der glória, eu vou embora. Quem planta pela fé, colhe pela graça. Através de Jesus Cristo. Você planta muitas vezes sem saber o que você está fazendo, se vai vir. Mas você fala, eu tenho a convicção que se Deus colocar a mão sobre isso, algo extraordinário vai acontecer. E você coloca por fé e Deus vem com graça. Porque é favor não merecido. Ri não porque eu coloquei Rogério. É favor não merecido, é por graça, é por Ele. Porque literalmente a gente não merecia nem estar vivo. Mas pelo sacrifício na cruz do Calvário foi por graça. Aleluia. Glória a Deus. E eu coloquei ainda mais. Quem planta pela fé, colhe pela graça. Talvez o seu plantio seja em meio a choros e lágrimas, sim. A gente não pode afirmar que Isaac estava rindo, vendo a terra seca. Eu vou plantar aqui, lógico. Não, ele fala, Senhor, eu não tenho outro recurso. Eu não tenho outro lugar, eu não tenho uma outra forma, eu não sei como fazer, mas eu dependo. Só que no Terrilim 126, Salmo 126, 5 e 6 diz assim, os que semeiam com lágrimas. Eu espero a produção do take colocar, Salmo 126, 5 e 6. Os que semeiam com lágrimas, colherão com alegria. Verso 6. Aquele que leva a sua preciosa semente, andando e chorando, voltarão sem dúvida, com alegria, trazendo aquilo que plantou. Deus está falando, é certeza, é sem dúvida, é convicção. Do que eu coloquei, eu vou colher, porque é a palavra, e a palavra não mente. Em Gênesis 26, não precisa colocar não, 15, 18, eu dou uma resumida aqui. Os filisteus entulharam os poços para acabar com o legado. Eu já falei sobre isso aqui. Mas por que eu estou falando aqui isso? Porque o poço, restaurar o legado como ele fez, era para mostrar posse territorial também espiritual. Era para mostrar, aqui havia água, aqui havia o poder de Deus, vai continuar tendo água e vai continuar tendo o poder de Deus. Eu vou explicar. É aquela situação sua que você já fechou o poço, você abriu mão. Já houve milagre, já houve o poder de Deus, já houve a manifestação da graça, e você por tempo, eu falo isso por mim também, eu deixei aquele poço ser entulhado. Só que Deus está falando, hoje é noite, de retornar à posse sobrenatural e territorial daquele local e receber a bênção divina.
Jesus, eu vou ter que falar isso. Existem poços espirituais que estão entulhados. O poço da oração, o poço da fé e o poço literalmente da visão sobrenatural de quem é Deus nas nossas vidas. Mas Deus colocou no meu coração que Ele está chamando hoje para que a gente possa reabrir os poços da fé, da esperança, da oração, da busca e da entrega da nossa vida na mão dEle, do poder dEle. Ele está falando, muitas vezes a gente desistiu de colocar as coisas na mão de Deus e a gente acha que Deus é um velho sentado num trono com um cajado dizendo, amaldiçoo, abençoo, amaldiçoo, abençoo. Você não gostei da barba, morte. Não, não é isso. Essa é a visão que foi colocada na nossa mente, que Deus é algo muito distante que eu não consigo chegar nele. Mas veio o Filho para viver aqui e ensinar. Eu estou próximo de vocês. Para isso eu preciso reabrir os poços sobrenaturais das promessas. E aí eu preciso falar das oposições. É a continuidade. Quantas e quantas oposições você não passou para esse local estar de pé? Eu falo porque eu acompanhei. Mas quando eu disse esse texto para o Rogério, ele falou, é a história da MZL. Cavou um poço, fecha. Cavou outro poço, briga. Cavou outro poço, contenda. Parece que é só tropeço, só que não é tropeço, é aprendizado. Só que quando a gente vê cavar poço, a gente acha que é igual no interior, né? A gente vai lá, cavou com um pouquinho, sai terra. Não, aqui eu estou falando de rocha. Estou falando de coisa dura. Não é abrir de qualquer jeito, eu estou falando de perseverança. Porque tem uns camaradas na internet que pegam umas varinhas, vai identificando água, né? Tem uns negócios assim. E naquela época, como que sabia que lá ia ter? Como que sabia que aquele lugar tinha água? É o Eterno falando, cava aqui. Cava ali. Mas ó, ali tinha... Não, ali não é seu, o seu é aqui. Mas é lá do... Não. Eu indico onde está a água para você. Você não entendeu? É Deus que vai te indicar aonde tem a água para você. Não é onde o outro abriu. Onde o outro abriu é para ele. O seu local pode ser 200 metros, mas é o seu local que Deus colocou e haverá água para você e para os seus. E o primeiro poço era Ezeque, havia briga. O segundo poço, Sitna, inimizade, oposição. Só que Isaac não briga. Isaac não para, ele continua cavando. Sabe o que Isaac ensina? A bênção não está na terra. O milagre não está no poço. O milagre está naquele que me escolheu. Aonde eu fizer, quem vai à minha frente é Deus. Ele está falando, pode ficar com esse poço. Com o segundo, pega para você também. O terceiro, o quarto, pode pegar, porque aonde eu for, vai ter água. Eu não dependo do local, eu dependo daquele que me indicou onde tem o poço. E aí eu coloquei aqui sobre a questão da briga que acontece, a fé, eu já passei por tudo isso, eu não vou colocar, mas toda essa jornada dele inclui resistência. E Deus falou o quanto a gente está resistindo mesmo à oposição. A gente está resistindo de verdade? Eu falei para Deus quando eu falei, Senhor, eu não estou resistindo o quanto eu deveria. Eu sei que eu tenho intrepidez, eu sou sanguíneo, explosivo, só que tem horas que eu estou recuando. E Deus está falando, não é momento mais, porque oposição é sinal que você está cavando no lugar certo. É assim, os caras estão tudo parado. Não vou cair não, gente, fica tranquilo que eu ajudei a fazer, eu sei como é que está aqui, viu? O cara está tudo parado, o inimigo está falando assim, vamos esperar ele abrir poço, que quando ele abre, sai água, aí a gente toma posse. Aí a gente toma posse, só que um dia Deus fala assim, chega, eu vou colocar você num local que eles não vão mais dominar. Quantas e quantas vezes a gente abriu o poço e foi dominado? Quantas e quantas vezes nós deixamos para trás a nossa fé, a nossa estrutura, a nossa família, a nossa vida por causa de contenda. Só que Deus está falando, se você está cavando, está saindo água, você está no caminho certo. E o último poço que ele abriu foi Reobote. Isaac cava mais um poço. E esse poço chama-se espaço amplo. Nenhum poço ele falou a dimensão. Nenhum poço na Bíblia fala que era grande. Nenhum poço tinha nenhuma característica, somente briga. Só que nesse Deus fala para ele. Ele deu o nome, espaço amplo, expansão. E ele declara, agora o Senhor nos deu espaço e prosperamos nessa terra. Ele estava convicto que aquele local era diferente. É isso que Deus faz, quando Ele coloca algo assertivo na tua vida e você entende que é um plano dele, você fala, agora chegou o meu tempo. Foi igual o irmão, ligou para mim um dia desse, aí falou, pastor, vamos comer uma picanha? Eu falei, vamos picanha? Aí ele falou assim, a gente racha, eu falei, não pode deixar que eu compro. Aí ele olhou para mim e falou, como assim?
Eu falei, chegou a hora de cantar. Glória a Deus. Há momentos que eu estava rindo igual pintinho em casa, tanto comer frango. É só piu, rir não. Mas chega um momento que Deus muda a nossa sorte, só que a gente tem que ter paciência do começo do processo até quando as coisas começam a melhorar. Só que o que significa tudo isso? Confiança e perseverança em Deus. Eu não sei como está a sua vida mediante ao processo do início e quanto você está confiando, mas chegará ao poço que Deus vai dar largueza. Deus dará espaço amplo. O Senhor dará espaço e prosperará nessa terra. E aí eu coloquei mais ainda. O resultado da perseverança é a obediência e a fé em Deus. Aleluia. Não é soltar o cavalo doido e deixar aí, não. As coisas com o tempo de Deus, é Deus direcionando, falando como fazer, e você crendo, Senhor, isso vai acontecer porque o Senhor determinou. Quantas e quantas orações minhas, e a minha esposa escuta essa parte da minha oração, muda diante dos meus olhos a minha sorte, Senhor. É constante essa oração. Deus, muda diante dos meus olhos a minha sorte, assim como o Senhor fez com Jó, faz comigo também, porque se o Senhor fez uma vez, o Senhor pode fazer de novo. Porque quando Deus criou tudo, Bereshit bara Elohim, ele fala assim, eu criei onde não existia. Só que depois ele começa a falar, do mar sai isso, da terra sai aquilo, ou seja, ele criou da onde existia. E ele pode criar, até falei esse dia sobre o mamão, né? Eu falei, quem olha o mamão vê um fruto, mas mal entende que dentro dele existem sementes para árvores e árvores e árvores e árvores que darão outros frutos. Assim é o poder de Deus sobre as nossas vidas. Ele pode realizar onde não tem, mas Ele pode realizar também onde já existe. Eu escrevi ainda mais que Deus está conduzindo seus filhos para viver um tempo extraordinário. Para quem persevera, chegará a Reobote, chegará às bênçãos que fluem sem resistência. Não haverá mais ninguém contrário a essa oposição, porque Deus fará segundo a vontade dele. E Deus colocou no meu coração, nós estamos saindo do tempo de contenda e entrando no tempo de abundância do Senhor. Aleluia. Existe um teólogo chamado Warren Wiersbe, ele fala o seguinte, ele vê que tudo que Isaac passou como um sinal de Deus, mas não como uma troca pelo que ele esperou, mas sim uma recompensa por ter paciência e fé, e com isso deu um espaço para ele viver o sobrenatural com a família. Ele diz mais ainda, quem enfrenta a oposição de tudo que acontece, não brigue, continue seguindo em frente, porque Deus sempre tem um Reobote para quem está esperando em Deus. Então não briga, não reclama, não discute, continue caminhando, porque Deus fará porque você espera nele. Isaac estava se levantando na bênção na terra, mas também recebendo poderes extraordinários em Deus. Nessa caminhada de Isaac, como eu disse, ele aprendeu com Abraão. Só que seu filho Jacó, quando ele começou a abrir os poços, já era 40 anos, então ele aprendeu com o pai dele tudo o que estava acontecendo. E depois disso, Jacó, quando passa por Labão, vai para uma terra, em Siquém, e aí ele encontra local, arma uma tenda, compra aquele local, e ele consagra aquele local a Deus, e diz assim em Gênesis 33, chegou Jacó, salvo em Salém, que significa lugar de paz, cidade de Siquém, ou Sicá, em Padã Arã, e armou uma tenda diante da cidade, e ali ele armou um altar e consagrou ao Senhor, e chamou Deus de Israel. Vocês vão entender o que eu estou falando. Eu estou falando de Abraão que começou, ensinou para o seu filho. E aí a outra geração, que foi Jacó, fez a mesma coisa com o pai. Eu vou voltar aqui para vocês entenderem o que eu estou falando. É absurdo. No final do verso que eu li, do 24, diz assim, quando Isaac teve sorte, ali ele edificou o altar, clamou ao Senhor, armou ali a sua tenda, e consagrou aquele lugar ao... O que o filho dele fez? Comprou o terreno, armou uma tenda, colocou tudo e consagrou o local a quem? Ele sabia o caminho da vitória. Mas pastor, por que o senhor está falando tudo isso? Tudo isso para chegar em Jesus. Sabe por quê? Esse mesmo terreno que ele comprou, Jacó,
Passado-se um tempo depois, é necessário que Jesus passe por Samaria. Aí Jesus está passeando, ele chega para os discípulos e fala assim, vai lá no mercado comprar uma comida, que o meu sinal aqui do celular está ruim no iFood, eu preciso que você vá lá comprar. Vai todo mundo comprar, não quero ninguém aqui. Eu vou ficar aqui nesse poço de Jacó. Eu vou sentar nesse poço um pouquinho, quando vocês vão lá. Porque daqui a pouco, meio-dia, como diz o Rogério, meio-dia, vai vir uma mulher aqui. E eu não quero expor a vida dessa mulher. Por isso, vai comprar alguma coisa vocês. Está na Bíblia isso, tá? Vocês vão ler lá. Está na Bíblia. Aí, é algo maravilhoso isso, porque quando você começa a ler a Bíblia e entender o Novo e o Velho Testamento, tudo está conectado em Cristo. Cristo precisava passar em Samaria, um local que o judeu não passava. Ele fazia todo o contorno, por causa de uma briga política e religiosa, ele não passava por... É como Corinthians e Palmeiras, Argentina e Brasil, um negócio assim, eles não se falavam. Dava uma volta gigante para não passar, só que Jesus ele é o contrário, ele acordou e falou, hoje eu vou arrumar treta. Hoje eu vou arrumar confusão. Ele gostava de fazer milagre no sábado, dia que não podia, essas coisas. Aí vai ele em Samaria e senta num poço. Lá em João 4. Quer ver? Eu coloquei aqui tão bonitinho. Olha, tão bonitinho, ó. E comprou a parte do campo, fez o terreno. Aí, Jesus leva uma... Escrevi meio-dia, tá? Depois eu te mostro. Meio-dia. Ele vai em busca de água. Que o filho Isaac passou para Jacó e Jacó fez ali. Tanto que ela fala, esposa do nosso pai. Jesus já sabia. Jesus sabia. Mas ele precisava encontrar aquela mulher e dizer, não é essa água desse poço que você precisa. Não é essa água necessária para mudar a sua vida. Jesus revela que ele é o Messias, é a verdadeira, que ela precisa a verdadeira água sobre tudo, só que ele está falando, a verdadeira adoração não depende do terreno. Não depende do trono. Não depende onde eu coloquei aqui Jesus, do poço. Mas ele depende da adoração verdadeira de quem necessita de Cristo. Ele estava falando para ela assim, eu sei tudo que você passou. Os maridos que passaram na tua vida que nem era teu. Que você vem nesse horário, que é um horário de não beber água, de buscar água, porque todas as mulheres vêm mais cedo. Você vem no horário que o calor está quente e você vem sozinho carregando tudo isso. Eu sei que ainda o que está com você nem é teu. Por isso que eles mandou os discípulos vazar, que ele não queria expor. Jesus está falando, tem problemas seus. Eu vou tratar com você e não vou te expor. Não, vocês não entenderam. Há condições nossas interiores que Deus vai tratar com a gente. Para que ninguém seja visível aos olhos das pessoas. Fala assim, você viu lá? Era assim. Não, Deus vai falar, vai todo mundo para lá. Deixa eu conversar e ter um particular. E quando eu tiver o particular com ela, ou comigo, ou com você, rios de águas vivas fluirão. E eu coloquei mais ainda, Jesus revela que ele é o Messias e mostra que Isaac e Jacó fizeram poços físicos de prosperidade e sustento, mas ele revela que ele é o poço espiritual que sacia a nossa sede eternamente e dentro de nós fluirão rios de águas vivas. Isaac chegou no rebote da terra, mas Jesus era o rebote espiritual para a gente, é rebote de largueza, é amplitude de água, é poder sobrenatural de Deus para a minha vida e para a tua vida. Ele está dizendo, você não precisa de poço nenhum, você não precisa mais ser humilhado, é somente falar comigo, e a partir do momento que você tem um encontro comigo, rios de águas vivas fluirão dentro de você. Jesus está oferecendo hoje um rebote eterno, um rebote de salvação, porque o Espírito Santo vem na salvação para nós. Eu não sei se vocês entenderam a ligação disso. Jesus veio trazendo toda a parte do que a família construiu para chegar numa mulher e dizer, você não precisa mais desta água, você não precisa mais de nada, você precisa de mim. A vida abundante da vida eterna vem através dele. Por isso que ele é a verdade, ele é o caminho, ele é a vida, ele é a porta, ele é o amigo, ele é o marido. Para a viúva ele é o marido, é ele que sustenta. Para quem perdeu o pai e a mãe, ele é o pai. Para aquele que não tem amigo e vive sozinho, ele fala, eu sou o teu bom amigo. E se você é uma boa ovelha, eu sou o teu bom pastor. E aqui foi algo que Deus falou sobre a minha vida, e eu acredito que isso vai falar com vocês também.
Você pode ter reaberto poços de oração, de fé e de visão, mas há um poço que não precisa ser cavado mais hoje. Não entenderam? Eu vou de novo. Deus está falando assim, você pode ter aberto vários poços na sua vida, profissional, de tudo que você quis, mas há um poço que você não precisa mais, o nome dele é Jesus Cristo, é o poço de fonte de vida eterna, está disponível para mim e para você, para aquele que crê, porque quem beber dessa água nunca mais terá sede. Não basta somente prosperar na terra, mas é preciso beber da água que é Jesus, a fonte eterna sobre a minha vida e sobre a tua vida. Jesus está nesse poço, ele é o poço para mim e para você, mas ele está esperando que você chegue naquele local e diga, eu não quero mais dessa água, eu preciso de uma água que me supra de tudo. Aí ele vai falar, então vai, os teus pecados são perdoados e você não é mais aquela mulher, você agora é a mulher que carrega a minha água viva no teu interior, e a partir de hoje a sua vida é transformada. Hoje Deus está falando, entre no rebote espiritual, lugar de verdade, lugar de expansão, e o nome dele é Jesus Cristo. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade. Ai, deu uma hora. 20 mil, passei de 20 minutos. Mas tem mais uma parte aqui, mas o que o Espírito Santo falou para mim é até aqui, eu tenho mais parte da pregação. Mas eu gostaria que colocasse um pouco mais alto esse louvor, o fundo, por favor. Eu não sei como está a sua caminhada com Cristo. Ah, mas eu já sou pastor, eu sou a quarta pessoa da Trindade, eu sou o anjo, eu sou Abraão na terra, eu não sei o que você é. Querubim ungido, sei lá, hoje tem tanto título. Eu sou servo. Eu não sei como está a sua vida. E não sei quantos poços você abriu no decorrer da sua vida, de 10 anos, 20 anos, 60 anos, 80 anos de vida, não importa. Mas hoje, Deus quer te conduzir e nos conduzir a um poço sobrenatural. Talvez no decorrer da vida, o tio está aqui, viu quanta coisa eu perdi. Quanta coisa eu perdi. E muitas vezes, poços que eu tinha aberto lá atrás foram entulhados. E eu olhava para o poço e eu falava, Senhor, não tem como se levantar. Não tem como mais uma vez começar do zero. Só que cada lágrima que eu plantei numa terra seca, houve resposta do reino. Houve resposta do trono, e a resposta quando vem do trono não é como a gente quer. E eu queria te convidar, se você sofreu, eu estou falando que o Espírito Santo, por isso que eu fechei aqui. Se você durante esses anos teve os seus poços entulhados e você foi discutir, ao contrário do que Isaac ensinou, isso te machucou muito mais do que foi fechado. Ou no decorrer do tempo, o seu bater boca, cobrando direitos sobre algo. E Deus falou, você não precisava ter aberto a boca, era só ter confiado em mim. Eu quero te convidar a vir à frente. E o Espírito Santo falou que tem gente. Que eu quero orar pela sua vida. Que hoje é noite de beber da água viva. De transformar a vida. Ah, mas eu sou turrão, é do meu jeito e eu faço. Tudo bem. Até um dia que a água ficar completamente seca e você entender que vai precisar de Cristo. Deus está falando que hoje é noite de viver rios de águas vivas. Ampliação, largueza, prosperidade. Ele à frente e tendo esperança que Ele vai realizar conforme a vontade dEle. Se tiver mais alguém, venha que eu vou orar. Eu vou passar aqui para o pastor Edmar, ele vai dar continuidade enquanto eu vou orar pela minha irmã. Porque Deus está falando muito claro. Assim como Edmar, eu também sou cabeça dura. Minha mulher é uma que mais fala isso para mim. Mas eu estou aprendendo a depender de Deus. Porque eu perdi poços que para mim seriam irrecuperáveis. Literalmente. E muitas vezes eu briguei pelo poço. E Deus falou, mete o pé nesse poço. Deixa isso para lá. Porque eu vou te dar lá na frente
é pela sua perseverança e pela sua fé em mim. Amém? Você continua aqui, por favor, pastor, eu vou orar. Jesus, quanto sofrimento.